Hello, my friends! Aqui é o Israel Branco, do audiofilico.com, e nesse vídeo a gente vai falar sobre fones de ouvido. Fones de ouvido, eles são divididos de diversas formas diferentes. Você pode dividir pelo tamanho, você pode dividir pela assinatura sonora, você pode dividir pelo estilo, você pode dividir pela usabilidade dele, por aí vai. Mas nesse caso aqui hoje a gente vai estar classificando o fone de ouvido pelo fundo do fone, né, pela parte de trás, pela concha do fone. Então você tem um fone como esse aqui, que não permite a passagem de ar no fundo, que é um fone de ouvido chamado de fone de ouvido fechado. E você tem um fone de ouvido como esse aqui, o Grado SR80, que eu não sei se dá pra ver aí, mas a luz passa um pouquinho, né? Não passa tanto, mas talvez usando aqui o HD600, vocês percebam um pouco melhor que a luz passa um pouco melhor por ele. O fundo aberto não é com relação à passagem de luz, é mais relacionado à passagem de ar. Existe também um outro tipo chamado semi-aberto, que basicamente vai ter algum material absorvente, né, como uma espuma, por exemplo, entre o falante do fone e a parte externa, e vai ser chamado de semi-aberto. Só que a gente vai estar trabalhando aqui muito com o conceito de aberto e fechado, para depois mergulhar um pouco nesse conceito que é um pouco mais turvo, né, do que é um fone de ouvido semi-aberto. E por que você tem fone de ouvido aberto, pelo amor de Deus? A maioria dos fones de ouvido do mundo, eles são fechados, né? E eles são fechados por um bom motivo. É um fone de ouvido mais privativo, é um fone de ouvido que é mais versátil, você consegue usar em mais locais diferentes. E a pergunta é, por que você usa um fone de ouvido aberto? Então é o seguinte, o fone de ouvido aberto ele tem algumas vantagens sobre o fone de ouvido fechado. O fone de ouvido ele tem um problema muito grande. Se você fizer uma experimentação e colocar a sua orelha, a sua mão bem aqui na sua orelha, você vai perceber que o som ao seu redor vai mudar gentilmente, assim, vai mudar só um pouquinho, mas você vai perceber que tem uma mudança. Por quê? Porque o som vai vir, bater na sua mão, e isso vai causar uma interferência com a forma como você está escutando e tal. Mesmo que o som esteja vindo da frente, diretamente da frente, ele vai ter uma reflexão imediata que vai causar um probleminha no seu som. O fone de ouvido aberto, ele evita isso no interior do fone. Então, no fone, ele tem 5 zonas aqui de impacto, né? Que ele sai do falante, o falante é o que produz o som, né? E ele vai para o seu ouvido, só que ele acaba sendo refletido uma parte para fora do fone. E essa parte não volta, ou então volta muito pouco. Ao mesmo tempo também o falante ele tende a não ser unidirecional, né? É até um termo meio comercial esse termo unidirecional. Ele tende a também soltar som para trás dele, não só para frente. Então acaba que esse som refletiria na parte interna do fone de ouvido e causaria aí outros problemas, né? O próprio som interagiria com si mesmo e que você acabaria tendo problemas aí na construção do seu som, né? Então acaba que o fone de ouvido aberto ele evita que isso aconteça. Então é muito, muito, muito mais fácil você fazer o design, entender como é que funciona o fone de ouvido aberto, que está muito focado no falante, do que o fone de ouvido fechado, que está focado no falante, no formato da concha. Uma concha mais reta vai ter uma resposta, uma concha mais côncava, né, vai ter uma outra resposta, e aí uma concha maior, menor, tudo isso vai ser um pouco diferente no caso do fone, né? Então acaba que o fone de ouvido aberto evita isso. Aí uma outra vantagem que o fone de ouvido aberto também tem, na verdade, é o fato de que como ele é aberto e ele deixa o ar passar, né, o calor não acumula dentro do fone, né? Então isso se torna mais confortável e um pouco mais, nem calor nem umidade, né? E um pouco mais saudável, porque um ambiente quente e úmido é mais propício para aparecimento de infecções ou algo do tipo. Então acaba que para você usar por um longo período, é muito mais saudável você usar um fone de ouvido aberto do que um fone de ouvido fechado. E aí tendo isso que o conforto pode ser um pouco melhor no fone de ouvido aberto, o som normalmente é melhor no fone de ouvido aberto, é mais preciso, né? E o fato de que ele é um pouco mais saudável, vamos para o fone de ouvido fechado. O fone de ouvido fechado, na verdade, ele tem mais aplicações do que o fone de ouvido aberto, e normalmente no meio profissional se usa muito mais o fone de ouvido fechado. O fone de ouvido fechado, ele acaba tendo muito mais variedade de estilos também, como você tem muito mais fones de ouvido fechados no mundo do que fones de ouvido abertos. É mais comum, na verdade, você ter fones de ouvido fechados, e aí você tem fone de ouvido maior, menor, mais portátil, menos portátil, de cores diferentes, e aí você, em termos de estilo, e até pro estilo do formato da sua cabeça mesmo, né? O fone de ouvido aberto, ele acaba sendo mais limitado do que o fone de ouvido fechado. Então,
normalmente a primeira opção das pessoas, as pessoas começam, né, uma coleção de fones de ouvido, ou se as pessoas normalmente escolhem só um fone de ouvido para se ter, normalmente escolhem um fone de ouvido fechado. É muito comum, por exemplo, em telecomunicações ou em estúdio, a pessoa usar um fone de ouvido fechado, porque ela precisa, né, prestar atenção naquilo que está acontecendo. Inclusive é um problema, nem coloquei isso no post para falar a verdade, mas é um problema recorrente para pessoal que trabalha assim com telemarketing, né? Depois de alguns anos tem um problemazinho de audição, porque eles normalmente usam só em um ouvido o fone, e aí eles têm que aumentar muito a intensidade sonora desse fone, porque normalmente é um fone que tem um péssimo isolamento, né? E eles acabam com o tempo prejudicando a sua audição com isso, para falar a verdade, por causa de tanta intensidade sonora o dia todo sendo jogada por um fone de ouvido que muitas vezes tem um isolamento acústico precário, né? Um isolamento sonoro precário. E aí, como tem muito mais fone de ouvido fechado do que aberto, o fechado normalmente é mais barato que o aberto. Então, é uma outra questão aí também, que, enfim, tinha ficado implícita no que eu falei antes já, mas para você ter em mente, porque normalmente, se você quer gastar pouco dinheiro, você vai começar com o fone de ouvido fechado, né? Normalmente, o fone de ouvido fechado barato te oferece mais vantagens do que um fone de ouvido aberto mais barato. Mas isso é meio relativo, depende muito da situação, depende muito do que você quer fazer com o fone de ouvido. No audiofilico.com, lá na publicação, eu coloquei uma tabelinha, essa tabelinha aqui, que você pode dar um pulo lá e olhar, que eu coloco rapidamente assim, qual a diferença básica entre os fones de ouvido fechados e abertos, para você ter uma noção geral, assim. Mas para esse vídeo é basicamente isso que eu queria dizer, né? E se você tem algum questionamento ou algo do tipo, alguma coisa ainda ficou na sua cabeça, dá uma lida na publicação no audiofilico.com. Se você ainda tem algum questionamento mesmo depois da leitura, deixa nos comentários uma pergunta. Se eu puder responder, eu respondo. E no mais é isso, um abraço, até a próxima. A gente se vê por aí e tchau!